pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam agora prontos para mais uma aula de biologia. Nós vamos estudar agora um assunto muito importante, ainda falando sobre o assunto de origem da vida, tá? Nós já tivemos uma primeira aula sobre a origem do universo, falamos sobre a origem do planeta Terra, né, a Terra primitiva, e agora nós vamos falar sobre o experimento de Miller, que na verdade é o experimento que dá fundamento à teoria lá sobre a Terra primitiva, tá? Então a gente vai falar sobre Stanley Miller, quem foi esse cara, tá? E vamos falar também do Harold Urey, tá? É até difícil da gente pronunciar, mas esses dois caras aqui, eles tiveram uma colaboração, né, para desenvolver o trabalho, né, o experimento de Miller. Ficou conhecido como o experimento de Urey-Miller, tá? Então, e a gente vai falar sobre essa experiência que foi tão importante para a biologia, tá? Que tenta explicar o porquê, por exemplo, como é que teria se formado as primeiras moléculas orgânicas, tá bom? Mas também não é um experimento que responde tudo. Como tudo na ciência, o que move o mundo, né, não são as respostas, e sim as perguntas. Então, quando você tenta fazer um experimento para responder uma determinada pergunta, surgem outras dúvidas, e isso vai acontecendo constantemente, e o conhecimento ele vai gradativamente sendo formado ou sendo reformulado. O que eu tenho hoje como verdade, amanhã pode não ser mais uma verdade. Na ciência, esses conhecimentos estão em constante transformação, tá? Então, vamos lá falar primeiramente quem foi Stanley Miller, tá? Ele foi um químico americano, tá? E doutor pela Universidade de Chicago. E ele ficou famoso pelo experimento feito em colaboração com Harold Urey, tá? Esse experimento ele desenvolveu para ele terminar sua tese de doutorado. E na tese de doutorado dele, ele trabalhou explicando como que teria a vida sido originado. E aí ele tentou fazer um experimento para fazer uma simulação, na verdade, né? E o colega dele, o Harold Urey, foi um químico americano, tá? Doutor pela Universidade de Califórnia, ganhador do Prêmio Nobel de Química 1934, e inclusive ele foi descobridor do deutério, tá? É conhecido como hidrogênio pesado. Então, são dois caras muito importantes ali que ajudaram a desenvolver esse experimento, tá? Qual era o objetivo, pessoal, desse experimento? O objetivo, a experiência de Urey e Miller, era de testar uma das proposições feitas por esses caras aqui, ó, Oparin e Haldane, sobre a origem da vida na Terra. Existia essa ideia, né, de que a Terra primitiva tinha alguns tipos de gases, né, presentes, não existia oxigênio, e as condições que esses gases atmosféricos estavam sendo submetidos ali na Terra, teria feito com que os componentes atmosféricos pudessem reagir entre si, promover reações químicas, tá? Então, com base nessa teoria de Oparin-Haldane, o Stanley Miller, tá? E o Harold Urey, eles tentaram simular como que isso teria acontecido, ok? Então, a teoria em si foi desenvolvida por Oparin-Haldane e a tentativa de simular essas condições foi feita pelo experimento aqui de Urey e Miller, tá bom? Então, esse era o objetivo. E o que eles conseguiram obter foi uma produção de moléculas orgânicas, tá? Moléculas biológicas. Quando a gente fala de molécula orgânica, pessoal, a gente está falando de componentes químicos que estão presentes no organismo dos seres vivos, tá? Por exemplo, ureia. Ureia é um componente que a gente encontra onde? Na urina, tá? É um componente biológico, ok? Então, o objetivo dele seria promover produção de moléculas orgânicas, ou seja, moléculas biológicas, a partir de moléculas inorgânicas, ou seja, moléculas que não são biológicas. Para tentar explicar, por exemplo, como é que as primeiras substâncias que formam os seres vivos teriam se formado de algo que não era orgânico, tá?
quais seriam essas prováveis condições da Terra primitiva? Pegando a ideia lá daqueles pensadores lá, o Oparin e Haldane, eles agora tentaram promover as condições, as prováveis condições na Terra primitiva, tá? Quais eram essas condições? Primeira coisa, qual era a composição química da atmosfera? Conforme eles acreditavam, eles tinham a ideia de que existia CH4, tá? Que é o metano, NH3, H2O, ou seja, a água na sua forma de vapor, e hidrogênio, ok? Gás hidrogênio. Então, esses componentes químicos, né, da atmosfera estavam submetidos a longas tempestades com relâmpagos. Essa foi uma outra informação que eles tiveram de levar em consideração. Então, uma atmosfera composta por esses gases, submetidos a altas temperaturas e constantes relâmpagos, tá? E oceanos formados por água morna. Altas quantidades de radiação solar. Então, alta quantidade de radiação solar, alta temperatura, água morna, constantes relâmpagos. Então, eles tentaram reunir todas essas condições no experimento para saber se poderia haver algum tipo de reação que pudessem originar componentes orgânicos, tá? Percebam que os gases que estão aqui, todos eles são componentes inorgânicos, tá bom? Então, o experimento que eles formularam, tá? Na construção do simulador, Miller ele teve apenas 6 meses para idealizar esse experimento. Imagina ali a pressão de ele ter que desenvolver uma tese de doutorado em pouco tempo, né? Então, em 6 meses, ele teve que idealizar esse experimento, construir e obter resultados, tá? Esse experimento ele faz parte do trabalho de doutorado dele. Então, o experimento era bem simples de entender. Então, dessa seguinte maneira aqui, ó. Ele construiu um sistema fechado. Um sistema formado por balões de vidro, tá? E tubos de vidro. Dentro desse sistema, ele colocou aqueles mesmos gases que nós falamos anteriormente. Quais são esses gases? Eu vou voltar aqui, ó. CH4, NH3, H2O, né? A água mesmo, e H2. Então, tudo aqui, todos esses gases estão aqui circulando, tá? Então, tá aqui, ó, a água, CH4, NH3 e H2. Beleza. E aí, pessoal, tem um balão aqui que tem água no seu estado líquido. E essa água, ela é aquecida, tá? Aqui tem um aquecimento para fazer com que essa água ela comece a entrar em ebulição e comece a evaporar. Então, essa água ela vai entrar em ebulição, se transforma em vapor, vai aqui, ó, se mistura com os gases, os outros gases, H2O, que é o vapor d'água, né? O CH4, NH3 e H2, e eles se misturam aqui. Observa que quando chega nesse compartimento, o Miller ele colocou constantes descargas elétricas. Ele colocou ali 2 fios pelados, né, digamos assim, e ali tinha descargas elétricas para simular as constantes descargas elétricas provocadas pelas tempestades lá na Terra primitiva. Então, você lembra, na Terra primitiva tinha esses gases, estavam submetidos a constantes raios, né, descargas elétricas, e aqui ele está simulando aqui com esses eletrodos, tá? E aqui, pessoal, nós temos um condensador, tá? Imagina, esse tubo de vidro está passando dentro desse condensador. O que tem nesse condensador? A água entra geladinha aqui, ó, só para esfriar a parede do tubo, certo? E sai quente, tá? Isso vai fazer com que a parede do tubo, nessa região, fique fria. Aí a água, o vapor da água, ela bate nessa parede aqui, ela vai criar bolinhas, né? Gotículas. Ela vai sofrer condensação. Aqui nós temos uma simulação da precipitação, porque sabe que lá na atmosfera primitiva, lá no nosso planeta, o vapor da água lá em cima, nas altas altitudes,
com as baixas temperaturas, as gotículas de água começavam a se formar, formando as gotículas das chuvas, né? A precipitação. Então, isso aqui está simulando o processo de precipitação. Então, essa chuva caía, tá? E se acumula bem aqui, ó. Essas gotículas se acumulam nesse compartimento para simular, no tempo da Terra primitiva, que as chuvas essas chuvas elas caíam nas depressões, tá? Onde tinha a formação dos grandes lagos, dos grandes oceanos, ok? E aqui nós temos uma torneirinha que faz a coleta dessa água que ficou acumulado aqui para fazer análise química. O que se formou durante esse processo aqui, em que a água sofreu evaporação, se misturou com esses gases, passou pelo processo aqui de descargas elétricas, tá? Aqui deve ter acontecido algum tipo de reação química. Então, o que se formou aqui nessas reações químicas terminou sendo carreado pelas gotículas de água que foram sendo condensadas aqui neste condensador. E esses componentes formados ficaram acumulados nessa região onde você vai encontrar a água no estado líquido, tá? E aqui nós conseguimos coletar os componentes químicos, tá? O Stanley Miller coletou essas substâncias daqui e analisou o que foi formado, tá? Então, ele permitiu com que esse experimento ficasse constantemente acontecendo por vários e vários dias, tá? Então, a água evaporando, se misturando com os gases, condensando e novamente ficando em estado líquido e tudo começa novamente por vários dias. Depois, ele analisou os componentes que estavam aqui e ali, pessoal, quais foram os resultados que ele pôde obter, tá? Os resultados foram esses aqui, ó. Ele percebeu que ocorreu a formação de 5 tipos de aminoácidos. Pessoal, para quem não sabe, aminoácidos são componentes que formam as proteínas, tá? Você imagina que a proteína é uma molécula grande, tá? Eu comparo uma proteína como se fosse um cordão de um rosário. Você imagina uma proteína como se fosse um cordão de um rosário. Cada bolinha que forma esse cordão, tá? Desse rosário, seria um aminoácido. Então, é uma molécula grande, feita por pedacinhos que ficam se repetindo. Esses pedacinhos são os aminoácidos. Então, ele encontrou aminoácidos presentes naquela água. Aonde? Ele encontrou aminoácido aqui, ó. Quando ele ligou essa torneirinha, que ele tirou o líquido, tinha ali dentro daquele líquido aminoácido. E percebam que ele não tinha colocado aminoácido dentro desse experimento. Mas ele percebeu que nessas reações químicas aqui se formaram aminoácidos. Então, você percebe aqui, pessoal, que ocorreu formação de compostos orgânicos. O aminoácido é um composto orgânico, tá? Porque ele está presente nas proteínas dos seres vivos atuais. Quais foram os aminoácidos que foram encontrados? Ácido aspartico, o aminoácido glicina, tá? Os aminoácidos alfa e beta-alanina, são 2 tipos diferentes, tá? O aminoácido alfa-ácido N-aminobutírico, é um outro tipo de aminoácido. Então, esses foram os aminoácidos encontrados, tá? E além de encontrar aminoácidos, que são componentes que formam proteínas, ele encontrou também bases nitrogenadas. O que são bases nitrogenadas, pessoal? Quando nós estudamos o material genético dos seres vivos, nós podemos perceber que o material genético é o DNA, né? Dos seres vivos é o DNA. Com exceção dos vírus, os vírus eles podem ter como material genético DNA ou RNA, tá? Mas analisando esses ácidos nucleicos, nós podemos perceber que os ácidos nucleicos são formados por bases nitrogenadas, tá? Esse é um componente que forma os ácidos nucleicos. As bases nitrogenadas são esses componentes que vão originar, por exemplo, o código que está ali dentro dos nossos genes. Você sabe que os nossos genes são trechos do DNA que contêm uma informação genética. Então, a sequência dos nossos genes ela é codificada
por essas bases nitrogenadas aqui. E ele encontrou bases nitrogenadas. Foram formadas bases nitrogenadas no experimento de Urey e Miller. Interessante, né, pessoal? Ele não tinha colocado DNA naquele experimento. Então, novamente, ele encontrou aqui um componente orgânico sendo formado por componentes inorgânicos, tá? E nós sabemos que as bases nitrogenadas, elas são moléculas precursoras dos nucleotídeos, ou seja, são moléculas que formam os nucleotídeos. Esses nucleotídeos, por sua vez, formam o nosso material genético. Então, veja, componente que está presente no ser vivo sendo formado por componentes inorgânicos. Muito interessante. Então, aqui, essa imagem, ela mostra, por exemplo, aqui ó, são as moléculas que estavam presentes naquela atmosfera simulada pelo experimento de Miller, tá? O que tinha lá? Tinha água, metano e amônia, que é o NH3, tá? E aí ele percebe que ocorreu o quê? Fusão de moléculas. Algumas dessas moléculas sofreram fusão, originando outras moléculas maiores. Olha aqui, ó. Por exemplo, ribose, tá? A ribose, pessoal, é um tipo de açúcar presente, é um carboidrato que está presente nos ácidos nucleicos, tá bom? Ocorreu também, ó, algumas outras moléculas se fundiram e originaram aminoácidos, tá? Outras moléculas se fundiram, formando aqui, ó, uma base nitrogenada, por exemplo, a adenina, tá? Algumas questões não foram resolvidas, né? O Stanley Miller, juntamente com o colega dele, eles descobriram que por essas condições, moléculas orgânicas podem ser formadas, moléculas que estão presentes nos seres vivos, tá? As substâncias biológicas formadas, elas poderiam formar as biomoléculas necessárias à vida? Será que essas moléculas que ele encontrou no seu experimento poderia originar biomoléculas que são tão importantes para a vida? Lógico que não. Por quê? Tinham poucas moléculas, não eram suficientes para originar substâncias que são importantes para a formação dos seres vivos. Então, aqui não foi uma resposta definitiva para que a gente soubesse que realmente teria condições de se originar os primeiros seres vivos somente com aquela atmosfera primitiva, tá? Não foram produzidos aminoácidos na variedade necessária, ou seja, nós temos muitas proteínas que fazem parte dos seres vivos, mas essas proteínas elas precisam de muitas variedades de aminoácidos, tá? Então, essa é uma outra informação que ficou ali, sem resposta, tá? Não foram formadas todas as bases nitrogenadas. Quais são as bases nitrogenadas que estão presentes no nosso DNA? Nós temos adenina, timina, citosina e guanina, tá? São 4. Qual foi a base nitrogenada que eles encontraram? Adenina. E as outras? Não é suficiente para formar um material genético, tá? Os resultados obtidos por eles respondem como foram formados os coacervados. Nós vamos ter uma próxima aula onde eu vou explicar para vocês o que são esses chamados aqui coacervados, tá? Seriam como se fossem indivíduos primitivos que teriam dado origem aos primeiros seres vivos, tá? Então, os resultados obtidos por Stanley Miller e o seu colega, né? Eles não respondem como foram formados essas substâncias aqui, os coacervados. Coacervados simples dependem da existência de proteína, tá? Precisa de ter proteína. E eles encontraram apenas aminoácidos, ok? Coacervados complexos dependem da existência de coacervados simples e também de lipídios para a membrana. E nós podemos perceber que lá não foi encontrado proteína, foi encontrados alguns aminoácidos, algumas bases nitrogenadas. Então, esse experimento explica apenas como que substâncias orgânicas podem originar substâncias inorgânicas, tá? Basicamente isso. Só que essas substâncias que foram formadas não são suficientes para formar seres vivos, tá? Por isso, a resposta para como que os primeiros seres vivos teriam se originado ainda ficou
com uma reticência. Eu espero que vocês tenham entendido essa aula de hoje. Aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.